E aí, gente boa, tudo bom com vocês? Então, nesta última segunda-feira nós fizemos uma live, eu e o pastor Pedro, com respeito à origem do amilenismo e também, com isso, mostrando os textos da patrística ali, mostramos a fé da igreja primitiva, como que eles criam, mostrei toda a cronologia, inclusive nós lemos partes ali do texto deles, certo? Mas mesmo assim não adianta, a gente fala, parece que entra no ouvido e sai no outro. E nesta live, olha o que eu disse nessa live, olha só. A igreja primitiva, ela não entra na questão do tempo de Ezequiel, ela não fala sobre o tempo de Ezequiel. Ela se cala, não fala nem bem nem mal. Eles vão falar mal dos sacrifícios e vai falar mal dos sábados, mas estão falando mal para esse tempo. Eles não falam, porque lá no reino milenar não fala nada disso. Entendeu? Então, eu fui bem claro que a patrística não aborda o assunto de sacrifícios no reino milenar. Em nenhum momento eu tive esse lapso mental de falar que eles defendem isso. Até porque, se eles defendessem, eu seria o primeiro a postar o texto. Se não houve postação de texto, é porque eles não falam. Você imagina um texto deles defendendo isso, ia ficar aqui 24 horas esse texto rodando aqui, deixar na live 24 horas esse texto rodando. Só que eles não falam, eles se calam. E existe uma razão para isso. Eu creio que é por causa do período de transição. Você está saindo de um judaísmo onde existiam ali pessoas que estavam ensinando que tem que circuncidar, que tem que guardar as obras da lei. Eles tinham que ser radicais. Eles são radicais com relação aos sacrifícios, como também são radicais com relação ao sábado. Eu já fiz um vídeo mostrando o texto de Inácio de Antioquia, de Irineu de Leão, de Justino de Roma. Justino de Roma, ele chega a dizer que os judeus se acham melhores do que nós, os gentios, porque eles tiram um dia da semana para não fazer nada. Eles chegam a ser debochados. Entende? Então, ao mesmo tempo que eles falam mal dessa obrigatoriedade de guardar um dia da semana, mas eles usam textos que falam que no reino milenar haverá a guarda do sábado, haverá a festa de lua nova. Eu vou mostrar para vocês aqui um texto e você vai entender o porquê que eles criticam. Então, eu quero que você tenha muita atenção, porque é um texto difícil, mas você vai conseguir, pela graça de Deus, entender o que Irineu de Leão está querendo dizer com isso daqui. Mas antes de eu ler esse texto, quero que você entenda uma coisa. Na lei de Moisés havia algo que se chamava o estereótipo. O que é o estereótipo? As pessoas, elas cumpriam a lei, mas a lei não transformava aquelas pessoas. É por isso que em Hebreus, no capítulo 7, fala que se houve a mudança do sacerdócio, houve a mudança da lei. E a lei levítica não aperfeiçoava, mas a lei de Melquisedeque aperfeiçoa. O que é a lei de Melquisedeque? É você pegar a lei de Moisés, a Torá, e colocar nos corações dos filhos de Deus. E aí Jesus vai dizer que, lá em Mateus capítulo 5, está escrito, né? Ou diziam os antigos, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, aquele que cobiçar uma mulher no seu coração já adulterou. O que ele está dizendo? Que antigamente as pessoas não adulteravam, mas viviam cobiçando as mulheres. Houve transformação? Não houve. O problema está na lei? Não está na lei. O problema está naquele que observa a lei. Aí ele vai e diz o seguinte, agora é um outro momento. Agora vocês estão repletos da graça de Deus no coração de vocês. E essa graça não apenas impede você de cometer o pecado, mas ela liberta o homem verdadeiramente. Porque agora eu não apenas não adultero, eu não adultero, mas eu também não permito que a cobiça entre no meu coração. É uma libertação total. Agora você está sendo semelhante a Jesus, por dentro e por fora. Com isso em mente, agora a gente vai ler o texto de Irineu de Leão, tá bom? Vamos ler o texto dele aqui, para que você possa compreender o que ele está querendo dizer. Olha só, está no capítulo 17 aqui, ele vai dizer o seguinte, e olha que interessante que o próprio título do texto vai dizer assim, ó, Deus não se irou por causa dos sacrifícios, tá? Do Antigo Testamento, é o que está aqui.
E ele vai fazer um discurso que eu acabei de falar agora da diferença entre a lei em tábuas de pedra e a lei no coração. Vamos ler aqui o texto, né, de Irineu de Leão. Olha só. Os profetas indicam também, fartamente, que não foi por precisar dos serviços deles que Deus prescreveu a observância da lei. Ou seja, você acha que Deus precisava de alguém guardar o sábado para ele ser santo, para ele ser adorado? Jesus falou que o sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Ou seja, o homem é mais importante do que o sábado. Ele está dizendo, olha só, eu não preciso de alguém guardar um sábado para eu ser Deus, para eu ser o rei dos reis, o senhor dos senhores. Os anjos guardam o sábado? É uma pergunta que eu estou fazendo. Então ele está falando aqui isso. Deus não precisa dessas prescrições para ele ser adorado. Vocês estão invertendo a ordem do negócio aí. Aí ele vai dizer o seguinte, ó. E o Senhor, por sua vez, manifestou abertamente que Deus não precisa das oblações dos homens, mas eles são em favor do homem. Eles foram feitos para o homem, não o homem para isso. Eu fui feito para o sábado. Não, o sábado foi feito para você. Deus não precisa disso para ele ser Deus. Os homens estão invertendo a ordem do negócio. Estão deixando o estereótipo sobrepor o interior. Aí, olha só. É o que mostraremos. Quando os via descurar a justiça e afastar-se do amor de Deus, e, contudo, imaginar que poderiam tornar Deus favorável por meio dos sacrifícios, aí Deus só me ama porque eu faço sacrifício. Deus só me quer porque eu faço sacrifício. Deus, ele só me elegeu antes da fundação do mundo por causa do sacrifício. Está errado. Aí ele vai dizer, e outras observâncias, né? Samuel lhes dizia assim, Deus não quer holocaustos e sacrifícios, mas que se escute a sua voz. Eis que a obediência vale mais que os sacrifícios, e a docilidade mais que a gordura dos carneiros. Ele está colocando aqui a prioridade de novo. A prioridade. Deus não se agrada, né, de pessoas que, eu vou sacrificar. Peraí, não, agora eu vou sacrificar, errei, vou sacrificar. Não, Deus quer a tua transformação. Deus não quer que você fique voltando toda hora nos mesmos pecados. Deus quer um homem obediente. Deus não quer, não está se agradando de você toda hora indo lá, toda hora pedindo perdão para os meus pecados, os meus sacrifícios, toda a vida, toda hora. Deus quer um coração quebrantado, contrito, obediente. É isso que ele está ensinando aqui. Que a ideia é a troca da lei. E na troca da lei, os sacrifícios, eles perdem a validade. Por quê? Porque Deus quer transformar você. E isso aí acaba fazendo você como um escravo. Esses sacrifícios tornam você escravo, não torna você verdadeiramente livre. E vamos lá. Mas isso é um ensino. Isso acaba ensinando o homem, como o próprio apóstolo Paulo diz, que é um aio, né? Até Cristo. Vamos lá. E Davi, por sua vez, dizia, não quiseste sacrifício nem oblação, mas me formaste os ouvidos e não pedistes holocausto pelo pecado, ensinando que Deus prefere a obediência que os salva aos sacrifícios e holocaustos, que nada lhes aproveitam para a justiça. Está certíssimo. Deus fala isso, que o sacrifício não perdoa os pecados. Não é um sacrifício que traz perdão aos pecados. Nunca foi. Está lá em Hebreus ele fala isso. E profetizando, ao mesmo tempo, a nova aliança. Então, essas palavras proféticas estão apontando para uma nova aliança. É isso que ele está dizendo aqui. Agora, uma pergunta muito importante, antes de eu voltar à leitura aqui, eu pergunto para vocês, meus irmãos em Cristo Jesus, para quem que é a nova aliança? Acaso Deus comprou toda a humanidade com teu sangue? Porque se ele comprou toda a humanidade com teu sangue, Apocalipse 5:9 diz, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens que procedem de toda tribo, raça, povo, língua e nação. E para o nosso Deus os constituístes reis e sacerdotes. Se Deus comprou todo mundo, então todo mundo é rei e sacerdote. Aí você escolhe se você quer ser calvinista, se você quer ser arminiano.
O que acontece é que as pessoas estão querendo estudar profundezas de Deus, mistérios do reino, com teologia arminiana, calvinista, milenista na cabeça. Vai travar. Vai travar. E trava bonito. Trava assim, ó. Não adianta você querer colocar vinho novo em odres velhos. Não adianta você querer colocar remendo novo em panos velhos. Vai ruir. Você tem que escolher. Você vai querer encaixar a revelação com teologia? Qual é o seu pensamento com relação à eleição? Eu queria entender. O que significa predestinação para você? É uma predestinação arminiana? É uma predestinação calvinista? Ambos ensinam que todos são potenciais filhos de Deus e que, nesse caso, acabou as nações, porque são somente a geração eleita, sacerdócio real, os eleitos, escolhidos, propriedade exclusiva dele, que vai reinar. Quem não é eleito não reina. Mas, pelo visto, esse tipo de pregação está tornando, de novo, voltando, né, a mensagem de que todo mundo vai ser rei e sacerdote. De que todo mundo vai estar reinando. Porque a nova aliança é uma aliança que Deus faz para todos que são coparticipantes do corpo de Cristo. Você esqueceu disso? Agora todo mundo é corpo de Cristo? Então eu vou reinar sobre o corpo de Cristo. Jesus vai se casar com as nações também. Como é que é essa história? Me explica direito aí. Não adianta. Vai querer colocar teologia e revelação? Vai trincar. A gente não tem parte com isso, gente. Vai trincar, vai trincar. A nova aliança são para aqueles que participam do sangue e do corpo de Cristo. Para eles, o sangue de Cristo e o corpo de Cristo está pleno, completo, é a nova aliança. É o que ele está dizendo. Todas essas palavras que foram profetizadas por Samuel, por Davi, Isaías e outros profetas, tudo isso implica a uma nova aliança. Os caras querem pegar a nova aliança e querem expandir para todo mundo. Não, todo mundo agora é potencial participante da nova aliança. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Não existe isso na Bíblia. Isso é que dá a flertar com o milenismo. Isso é que dá a flertar com teologias arminianas e calvinistas. Não dá. Não dá. Então, todo mundo agora é da ordem de Melquisedeque. Está errado. Não tem casamento, revelação com teologia humana. Não tem. Vai trincar. Veja o que Deus está nos revelando acerca do seu reino. Mas aí então a morte e a ressurreição de Jesus não alcançou as nações, só nos alcançou. João foi bem claro que ele é a propiciação, não somente pelos nossos pecados, mas também do mundo inteiro. Aí eu pergunto para você, quem é que perdoa os pecados, gente? É o sacrifício ou é Deus que perdoa os pecados? É isso que Irineu está dizendo. Vocês estão confiando no sacrifício ao invés de confiar em Deus. Agora, essa dispensação de hoje é uma dispensação diferente, que Deus não exige nada de ninguém. E até por isso eles serão julgados pelas obras. Agora, no reino milenar, nós temos profecias que mostram isso com relação às nações, ao sacrifício. Então, os textos estão ali, não tem como jogar fora, não tem como rasgar, e nem como espiritualizar. Porque como é que eu vou espiritualizar sacrifício para a igreja? A igreja não está cometendo um pecado para eu fazer sacrifícios espirituais? Como é que eu posso profetizar isso para a igreja? Como é que eu posso dizer que a igreja está fazendo oblações pelos seus pecados espiritualmente, figuradamente, para o que é lá para frente? Não tem que ter nenhuma profecia falando sobre isso para a igreja. Se tiver qualquer profecia falando que a igreja está cometendo qualquer tipo de pecado, mesmo que simbólico, está dando brecha para dizer que a igreja peca. Aqueles textos não é para a igreja, gente, pelo amor de Deus. Ó, tô ficando careca já, hein? Vocês estão me deixando maluco. Vamos lá, ó. Vou continuar lendo. Da nova aliança, né? Deixa eu pegar aqui.
Vamos continuar lendo o que ele vai dizer. Olha só. E você acha que vai falar mal só dos sacrifícios? Negativo. Vamos continuar lendo aqui, ó. Mais claramente ainda, no Salmo 51, ele diz acerca disso. Se quiseste o sacrifício, eu teria oferecido, mas tu não te deleitas como holocaustos. O sacrifício para Deus é coração contrito. Deus não desprezará coração contrito e humilhado. Que Deus não precisa de nada, ele o afirma no Salmo precedente. Não tomarei da tua casa os bezerros, nem carneiros de teus rebanhos, porque são meus. Todos os animais da terra, os animais das montanhas e os bois, eu os conheço, todas as aves do céu e a beleza dos campos é comigo. Quando tenho fome, eu não direi a ti, pois é meu o mundo e a sua plenitude. Comerei eu a carne dos touros ou beberei o sangue dos carneiros? E logo a seguir, para que ninguém pense que recusa isso tudo. Atenção, olha só. E logo a seguir, para que ninguém pense que recusa isso tudo, porque está irado, acrescenta com quem dá conselho. Imola a Deus sacrifícios de louvor e cumpre os votos feitos ao Altíssimo. Invoca-me no dia da tribulação e eu te libertarei e te glorificarei. Você está vendo que ele está tratando aqui profecias que ele mesmo acabou de falar, que é para a igreja. A igreja vai pegar todos esses sacrifícios e justamente por ela ser agora o templo de Deus, justamente por ela circuncidar o coração, justamente por ela agora ser a carta viva, justamente por ela agora não ficar na letra, mas no espírito, no que está escrito pelas tintas espirituais, ela vai se transformar de dentro para fora. É isso que o texto está falando, são textos que são para a igreja. Ele mesmo fala, isso aqui simboliza a nova aliança. Isso aqui é texto de nova aliança, o que ele está falando aqui. Assim, depois de ter recusado aquilo com que pensava tornar Deus favorável por causa dos pecados e de ter mostrado que ele não precisa de nada, aconselha e lembra que o que justifica o homem e o aproxima de Deus. Isaías diz a mesma coisa. Que me interessa a multidão dos vossos sacrifícios, diz o Senhor. Estou farto. E depois de ter recusado os holocaustos, os sacrifícios e obrações, as neumênias, os sábados, as festas e toda a série das observâncias, continua indicando o que é salutar, o que é saudável. Você percebeu? Você acha que Deus está sendo contra as festas? Não vai ter festa dos tabernáculos no reino milenar? Não vai ter festa da Páscoa no reino milenar? Então, ele está dizendo o seguinte, ó, ele está sendo contra a maneira como eles estavam fazendo, porque eles estavam comemorando as festas, fazendo todas as prescrições da lei, guardando o sábado, fazendo sacrifício, mas ninguém estava se transformando, estavam continuando a mesma coisa de sempre, o mesmo pecador de sempre, o mesmo hipócrita de sempre, que é o que Jesus fala lá em Mateus 23, vocês são um bando de hipócritas. Jesus fala, olha, façam tudo com o que eles estão mandando vocês fazerem, mas não fazem nada do que eles estão fazendo, porque o que eles dizem é diferente do que eles fazem. É um bando de hipócrita. Estava lá nos sábados, estava lá nas festas, estavam fazendo prescrições, estavam fazendo sacrifícios, mas era uma cambada de artista. É o que Jesus falou naquele texto inicial que eu li de Mateus 23, 23. E aí Irineu vai continuar dizendo o seguinte, que Deus não precisa de nada, ele o afirma no Salmo... Aliás, isso aqui eu já li. Vamos lá. Salutar, né? Lavai-vos, purificai-vos, tirai a iniquidade dos vossos corações, que diante dos meus olhos. Parai com as vossas maldades, aprendei a fazer o bem, procurai a justiça, libertai quem é oprimido pela injustiça, rendei o direito ao órfão e defendei a viúva. E depois vinde e discutiremos, diz o Senhor. Aí depois você vem e comemora as festas. Aí depois você vem e guarda o sábado. Aí depois você vem e faz os sacrifícios. Mas do jeito que está, isso aí para mim é imundo. Eu tenho um nojo disso daí. Eu tenho um nojo das festas. Eu tenho um nojo do sábado. Eu tenho um nojo dos seus sacrifícios. Então não adianta pegar esses textos aqui, que ele vai falar, né? Que está dizendo aqui, vocês estão fazendo sacrifícios, né? Mas vocês estão cegos e tudo mais. Deixa eu só tirar aqui o texto, porque toda a dinâmica da crítica parte desse princípio.
Então não adianta pegar textos isolados, até da patrística, para dizer que eles eram contra sacrifícios. Contra dentro desse contexto que eu acabei de ler. Eu li texto e contexto. Eles eram contra o sábado, os textos, né, que estão sendo lidos, dentro desse contexto. Eles eram contra as festas bíblicas que a gente vê que retomam no reino milenar, dentro deste contexto. Qual o contexto? Um contexto de hipocrisia. E aí ele vai dizer, então isso daí é uma figura, aponta para a nova aliança que é para a igreja. A desonestidade é tão grande, gente. Seria a mesma coisa que eu pegasse textos, por exemplo, quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê está condenado. Tá vendo aí? Você tem que crer para se batizar. Eu posso aplicar esses textos para as nações, gente? Aquele que não nascer da água e do Espírito não entra no reino de Deus. Tem que nascer de novo. Eu posso pegar esse texto e aplicar para as nações? Mas é isso que estão fazendo. Estão pegando textos de Gálatas, pegando textos isolados de Hebreus, que é para a igreja, e está dizendo, tá vendo? A promessa é isso aqui para a igreja, agora não tem mais nada para as nações. Como assim? Então, só que vai ser salva a igreja, já que não tem promessa nenhuma para as nações. Está pegando textos que são próprios nossos, para os eleitos da graça, e está dizendo que só existe isso. Isso aí é o que faz os calvinistas e é o que faz os arminianos. Pega só os textos de salvação, fala que é para a igreja, e os textos que falam das nações entrando no reino. Não existe? Não existe? É a mesma coisa, você pegar textos que são para a igreja, que falam de o fim dos sacrifícios, o fim disso, daquilo, e aqueles textos que falam para as nações no reino milenar, não, isso aqui isso aqui é para a igreja. Tudo é para a igreja. Tudo é para a igreja. Acabou. As nações são o que, então? O que são as nações? Coitado do judeu que nascer na grande tribulação, criança, bebê. Coitado do judeu não eleito. É o que eu falo. As pessoas estão querendo tratar de um assunto, mas não parte do princípio que Deus ele elegeu pessoas para um determinado fim. Essas pessoas eleitas, predestinadas, para eles existe uma nova aliança. Para eles existe um corpo glorificado. Os não eleitos é outro papo. Deus não vai trabalhar com eles cobrando deles ao Espírito Santo que foi derramado em nós. Eles serão cobrados pelas obras. E no reino milenar, como todo o plano salvífico do sangue de Jesus Cristo já se cumpriu na igreja e é válido e é eterno e acabou, como é que vai ficar as nações? Bom seria se ele simplesmente perdoasse. E, de fato, ele vai perdoar os pecados dele. Mas está escrito que haverá sacrifícios. O grande X da questão não é o que eu acho. O grande X da questão é o que está escrito. E se está escrito, eu me rendo. Agora, pior é pegar o que está escrito e aplicar para a igreja. Aí piorou. Porque eu estou pegando uma profecia que é para se cumprir depois da vinda de Jesus, e essa profecia envolve pecado, e estou dizendo que é para a igreja. Ah, não, mas isso é a história da igreja. Pô, mas não acaba nunca? Quando que é essa história, então? Essa história é hoje? Eu estou herdando as terras hoje, porque sacrifícios vai do capítulo 40 até o capítulo 48. Está todo mundo pecando ali. Então, esse texto não pode ser aplicado para depois da vinda de Jesus. Tem que ser aplicado para agora. Só que como é que você vai aplicar isso para agora? Como é que você vai aplicar isso se ninguém está herdando terra nenhuma? Complicou. Bateu com a cara na parede. Se aplica para hoje, ninguém está herdando a terra. Se aplica para amanhã, então a igreja está pecando. E é uma história estranha essa história aí. Que história é essa daí? Da história da igreja, que mostra a história da igreja? Ninguém está herdando nada. Porque ali tudo funciona no mesmo, é simultâneo. Então eu não estou herdando nada ali. Você acha salutar eu pegar Isaías capítulo 11 e falar que a criança brincando com a serpente, o boi comendo junto com o leão, é a história da igreja? Você acha legal dizer isso?
Você está entendendo como é que está entrando coisas amilenistas nessa interpretação? Está entrando. Então, está aqui, eu li para você o texto e contexto, mostrando qual era a crítica ali naquele momento. A crítica é para aquele determinado momento ali, dizendo que todas aquelas profecias apontam para a nova aliança, de algo espiritual para a nova aliança. É isso. E ele fala mal de sacrifício, fala mal de sábado, fala mal de todas as prescrições e fala mal também até das festas. Mas ele está falando mal para dentro daquele contexto da onde foi falada aquela mensagem profética e para os dias de hoje. No reino milenar eles não falam nada, mas eles citam textos que falam de sábados, de festas, de lua nova. Eles citam textos, mas eles se calam com relação ao reino milenar. O que eles falam do reino milenar, isso com todas as letras, é que eles dizem que Jerusalém será reconstruída, vai ser embelezada, aumentada, que a nova Jerusalém só vai descer depois dos dias do reino, ou seja, depois da ressurreição universal. Isso eles falam clarissimamente. Agora, os pormenores, os detalhes, isso Deus reservou para esse tempo. Não reservou para eles. Se eles sabiam, não quiseram escrever. E se eles não escreveram, de repente é porque Deus não tinha mostrado para eles. Mostrou para esse tempo. É isso daí. Ainda ficou com dúvida? Veja o vídeo de novo. Veja de novo com calma. Leia o livro dele para você entender o que ele está falando. Leia o livro para você não cair no engano de muitas pessoas que estão deturpando o que eles ensinam. Amém? Fique com essa palavra em nome de Jesus.